O impossível para você é apenas o cenário perfeito para o milagre de Deus. Neste vídeo, eu vou revelar algo que poucos entendem sobre o impossível. Já curta e comente Amém como forma de gratidão a Deus. Agora, vamos iniciar. A Bíblia declara em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Essa frase não foi dita num momento confortável. O anjo falou isso a Maria quando ela estava confusa, com medo e cheia de perguntas. Ela era humana, limitada, sem recursos, sem explicações lógicas. Tudo ao redor dizia: isso não pode acontecer. Mas é exatamente aí que Deus entra. Quando o céu diz nada é impossível, Deus está nos lembrando que o poder dele não depende das circunstâncias. O que é impossível para a medicina, para o dinheiro, para a justiça dos homens, não é impossível para o Criador dos céus e da terra. Nós olhamos para o tamanho do problema. Deus olha para o tamanho da promessa. Maria via vergonha, Deus via propósito. Maria via impossibilidade, Deus via milagre. E talvez hoje você esteja como Maria, cercado por portas fechadas, diagnósticos difíceis, relacionamentos quebrados, sonhos enterrados. Mas o mesmo Deus que falou com ela, ainda fala com você agora. Para mim, nada é impossível. Deus não precisa que você entenda o milagre. Ele só precisa que você confie. A fé não é negar a realidade, é declarar que Deus é maior do que ela. Quando você coloca sua esperança em Deus, o impossível deixa de ser uma parede e passa a ser um caminho para a glória dele. Por isso, não desista, não pare, não se entregue ao medo, porque o Deus que abriu o ventre de Maria ainda abre portas que ninguém pode fechar. Para Deus, nada é impossível. Em Gênesis, nós encontramos um homem que aprendeu a viver onde o impossível começa. Abraão. Ele não era um herói, não tinha recursos, não tinha explicações humanas. Era apenas um homem comum, já avançado em idade, casado com uma mulher estéril, carregando no coração uma promessa que parecia fora do tempo. Deus olhou para aquela realidade e disse que dele nasceria uma grande nação. Aos olhos humanos era absurdo. O corpo de Abraão já não respondia como antes. O ventre de Sara estava fechado. E os anos passavam como se estivessem apagando a esperança. Mesmo assim, Deus não retirou a palavra. Porque Deus não trabalha com aquilo que é possível para o homem. Ele trabalha com aquilo que revela a sua glória. Houve um dia em que Sara riu, não por falta de caráter, mas porque o impossível, quando demora, parece ironia. E então o Senhor perguntou algo que atravessa gerações: existe alguma coisa difícil demais para mim? Aquela pergunta não era só para Sara, era para todo coração que já pensou em desistir. O tempo continuou correndo, mas a promessa continuou viva. Até que aquilo que parecia morto voltou a respirar. Em Gênesis 21, Sara concebe, e Isaque nasce. O impossível virou realidade nos braços de quem já tinha aprendido a conviver com a frustração. A história de Abraão nos ensina que não é a idade que define o fim. Não é o diagnóstico que determina o limite. E não é o atraso que cancela a promessa. Enquanto Deus sustenta a palavra, o impossível só está em preparação. Talvez hoje você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem estéreis. Sonhos que não avançam. Portas que não se abrem, orações que parecem ecoar no vazio. Mas o mesmo Deus que visitou a tenda de Abraão continua visitando corações cansados. Ele não chega para explicar o processo, ele chega para cumprir o que prometeu. O homem pode contar o tempo, mas Deus conta a fé. E quando a fé permanece, o impossível não desaparece. Ele apenas se transforma no palco perfeito para o milagre nascer. Em Gênesis 18, Deus lança uma pergunta que não é suave, é confrontadora. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ele não está tentando consolar Sara. Ele está quebrando a lógica humana dela. Sara riu porque o corpo dela já não respondia. O tempo já tinha passado e a promessa parecia fora de contexto. Ela olhou para si mesma e concluiu: acabou. Mas Deus não responde com carinho. Responde com autoridade. É como se ele dissesse:
Quem você pensa que eu sou? Um Deus limitado ao seu relógio, ao seu diagnóstico, ao seu passado? A risada de Sara revela o que acontece com muita gente hoje. Continua na igreja, mas por dentro já desistiu. Ora, mas não espera mais. Crê, mas não aposta mais o coração. Deus então entra e expõe o erro. O problema nunca foi a idade de Sara. Foi a visão pequena que ela tinha do poder dele. Gênesis 18:14. Não é poesia, é um soco espiritual. Deus está dizendo que o impossível só existe para quem tenta viver promessa com mente humana. Quando ele pergunta se há algo difícil demais, não é porque ele duvida, é porque nós duvidamos. A promessa já estava decidida antes do riso, antes do medo e antes do atraso. O tempo não enfraqueceu Deus, só revelou quem ainda confiava. Muita gente hoje ri como Sara, mas não de alegria, ri por defesa. Ri porque se proteger do fracasso parece mais seguro do que acreditar de novo. Só que Deus não negocia com incredulidade, ele confronta. Ou você continua olhando para suas limitações, ou começa a olhar para a grandeza dele. A fé verdadeira não é confortável. Ela é agressiva contra o medo, contra o passado e contra as circunstâncias. Gênesis 18:14 grita que Deus não cabe no seu trauma, no seu histórico nem no seu diagnóstico. Ele cabe apenas na sua própria palavra. E quando você decide parar de rir do impossível e começar a obedecer à promessa, o que parecia tarde demais vira exatamente o horário do céu. A Bíblia diz que quando Paulo chegou em Corinto, ele não entrou como herói, entrou quebrado. Ele mesmo diz em 1 Coríntios 2:3, 1 Coríntios 2:13, estive entre vocês em fraqueza, temor e grande tremor. Corinto era uma cidade dominada por idolatria, prostituição e corrupção moral. Humanamente, não era lugar para nascer uma igreja forte. Tudo ali conspirava contra o evangelho. Paulo não tinha estrutura, não tinha prestígio, não tinha proteção política. Ele só tinha uma palavra e um coração cansado. Em termos humanos, o que Deus queria fazer ali parecia impossível. Mas foi justamente em Corinto que Deus decidiu mostrar que o poder não depende do cenário. O homem chega fraco, mas o Deus que o envia chega forte. Em Atos 18, o Senhor aparece a Paulo de noite e diz: não temas, continua falando, porque tenho muito povo nesta cidade. Aquilo era impossível de ver com os olhos naturais. Paulo via pecado, Deus via colheita. Paulo via risco, Deus via propósito. E aquele homem que entrou com medo permaneceu ali 1 ano e meio, e uma das igrejas mais impactantes do Novo Testamento nasceu. O impossível não foi só plantar uma igreja numa cidade corrupta. O impossível foi transformar gente quebrada em santos. Prostitutos viraram servos. Idólatras viraram adoradores. Orgulhosos viraram família espiritual. Paulo depois escreve aos Coríntios lembrando: vocês eram assim, mas foram lavados, santificados e justificados. Isso é o impossível acontecendo dentro de pessoas reais. Corinto prova que Deus não escolhe cenário limpo. Ele limpa o cenário que escolhe. Paulo não venceu porque era forte. Venceu porque decidiu não fugir quando tudo dizia para sair. E talvez você esteja em um ambiente parecido. Difícil, tóxico, improvável. Mas o mesmo Deus que falou com Paulo ainda fala hoje. Onde você vê limite, Deus já enxerga transformação. O impossível não começa quando você é capaz. Começa quando você continua mesmo com medo.